Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para Deus. Esta é uma frase que a gente ouve muito hoje. Não tenho tempo para Deus. A pergunta que fica é esta: onde está a tua prioridade, amigo? Onde está a tua prioridade? Saiba, as coisas terrenas, elas passam. Os registros da história estão aí. Impérios do passado hoje são ruínas. Governos poderosos do passado hoje são história. Tudo passou. Mas tem uma coisa que não passa. Há valores eternos aí. Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo que tem algo eterno aí. As palavras de Jesus Cristo têm a eternidade dentro dela. E essa eternidade é desejo dele passar para nós. Deus quer nos revestir da eternidade. Esse é o propósito de Deus. Mas isso está obscurecido a mente do homem natural. O homem natural não pode entender estas coisas. Mas a Escritura Sagrada aponta o porquê que ele não pode entender estas coisas. O adversário de Deus cegou os olhos da sua inteligência, cegou os olhos do seu entendimento. E daí ele não pode entender as palavras de Jesus Cristo, que são espírito e vida. São palavras espirituais. Por isso que Jesus disse: o meu reino é chegado. Mas essas palavras são espírito e vida. Essas palavras são espirituais. Esses são espirituais. Os olhos da carne, o entendimento da carne não pode entender. Pois o entendimento da carne é como Tomé. Quando Tomé soube que Jesus Cristo tinha ressuscitado, ele não acreditou. O que é que havia dentro do coração de Tomé? Um coração incrédulo. Havia incredulidade dentro do coração de Tomé. O que é que guiava Tomé? É o mesmo princípio que guia a ciência hoje. Eu só acredito no que vejo e no que toco. Eu só acredito no que eu ouço, no que degusto, no que apalpo. São os órgãos dos sentidos. São os órgãos dos sentidos. Paulo vai chamar de a carne, pois a carne é regida pelos órgãos do sentido. Os órgãos dos sentidos vão dar o limite de nossa visão. Portanto, os órgãos do sentido não podem tocar no elemento espiritual. O elemento espiritual é um espaço totalmente desconhecido para aqueles que são dirigidos pelos órgãos dos sentidos ou pela carne. Como é que vão entender as palavras de Jesus Cristo? Jesus percebeu, sabia que o homem não podia entender as palavras dele. Mas que homem? O homem natural. Pois ele estava apegado à carne, isto é, aos órgãos dos sentidos. E hoje, os órgãos do sentido é a base da ciência. A ciência não entende nada do campo espiritual. Pois ela não pode provar, ela não pode tocar. Ela não pode pôr um espírito
num tubinho de ensaio e fazer como faz com os cadáveres, secá-lo e analisá-lo e ver os seus componentes. E se ela não pode fazer isso, ela diz: eu não creio. Não creio no espiritual, pois eu não posso tocá-lo, eu não posso dissecá-lo. O meu raio laser não pode cortar aqui no espiritual. Então eu não acredito. Este é o homem natural. Mas o homem natural, saiba de uma coisa, existe o homem espiritual. Homem natural e homem espiritual. Se existe o homem natural, existe o homem espiritual. E aqui é que vai se travar uma grande batalha. No campo do espírito, é aí que se trava a grande batalha. Pois nós vamos ver no campo espiritual que existem dois reinos que se opõem. Dois reinos que se guerreiam entre si. Um que tomou posse ilegalmente. Tomou posse desse mundo ilegalmente. Mas depois ficou legal. Pois a autoridade deste mundo foi dada a um homem. E este homem ouviu a voz do outro lado e desprezou a voz de Deus. E quando este homem ouviu a voz do outro lado e desprezou a voz de Deus, deu o direito do domínio do mundo espiritual desta terra na mão do adversário de Deus. E ele agora pôde governar legalmente, pois agora ele reclama seu direito legal de dominar este mundo, pois Deus tinha dado essa autoridade para o homem. E o homem passou essa autoridade para o inimigo. Quando creu no inimigo, quando ouviu a voz do adversário de Deus. Agora vem um princípio aí, meu amigo. Quem é que governa você, meu querido? Você do outro lado. Quem é que governa você? No campo espiritual, quem é que governa você? Eu vou dar um princípio para você, para que através dele, como uma lente, você encontre um discernimento para ver as coisas do lado espiritual. Você é governado. Torna-se governador ou governador de você. Quem é o seu governador? Aquele a quem você dá ouvidos. Aquele a quem você dá ouvidos vai tornar-se o seu governador nesta terra. Este é o princípio. Então, vamos colocar a coisa desde a origem. Você vai dar ouvido à palavra de Deus ou você vai dar ouvido à serpente, ao maligno? Pois o maligno se opõe a toda palavra de Deus. E ele não se sustém na palavra de Deus. Esse sustém-se na palavra de Deus é praticá-la. O maligno não pode praticar a palavra de Deus. Ele pode usá-la. Ele pode usar a palavra de Deus. Mas ela estará faltando algum elemento. Aí ele pode usar. Quando ele falsifica a palavra de Deus, foi isso que aconteceu com o primeiro homem. Deus tinha dito: desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você não vai comer. Se você comer, você vai morrer. O homem tinha clareza dessa afirmação na sua mente. Mas
O homem aceitou a proposta do maligno. O outro lado disse: se você comer dessa árvore, do fruto desta árvore, do bem e do mal, você não vai morrer. Olha só a oposição. Deus disse: você vai morrer. O inimigo disse: você não vai morrer. A quem vamos dar ouvidos? Ao inimigo ou ao Criador? Esses são os dois reinos espirituais que lutam aqui na terra. E o inimigo conseguiu a supremacia quando o homem deu voz, deu ouvido e deu voz à palavra do inimigo. Você comerá e não morreu, e não morrerá. Então, a mulher experimentou do fruto, comeu, achou bom, e falou: eu não morri, eu estou viva, vou dar esse fruto para o meu companheiro. E pegou aquele fruto do conhecimento do bem e do mal e disse: olha aqui, Adão, a fruta é boa. Eu comi e não morri, você pode comer. Deus mentiu. Deus mentiu. Essa palavra de Deus não merece confiança. E na hora que o homem comeu, ele morreu. Mas ele não percebeu que estava morto, pois a sua morte é a morte espiritual. Ele era um vivo morto. Um vivo morto. Mas ele só veio perceber quando Deus o visitou. Ao sentir a presença de Deus, a sua primeira reação foi esconder-se. E Deus não o via. Deus não podia vê-lo. Porque agora ele estava contaminado com o pecado, com a desobediência. Ele estava do lado do maligno. Ele desfez da palavra de Deus. Então, ele deu ouvido ao governador dele. E o governador dele agora era o diabo. Isso acontece com o homem natural. Ele dá ouvido ao mundo, às coisas deste mundo. E o mundo e as coisas deste mundo se opõem a Deus, porque o mundo jaz no maligno, diz as Escrituras Sagradas. O mal jaz no maligno. Ele domina a terra. Mas Deus ali lançou uma esperança para o homem. Deus disse que da mulher sairia alguém que pisaria a cabeça dessa serpente. E muito tempo depois nasceu Jesus Cristo. E ele pisou a cabeça dessa serpente quando essa serpente matou ele na cruz. E ali, Jesus na cruz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse tirar o pecado do mundo é novamente tirar o quê? Tirar aquilo que tampava os olhos do homem. Aquilo que tampava o entendimento do homem. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele veio tirar essa venda que Satanás colocou em nosso entendimento para nós não entendermos as coisas de Deus. Agora temos condição de ter o olhar limpo para Deus. Temos condição de nos levantar sobre as bases da palavra de Deus e enfrentar o inimigo. E a palavra de Deus em nossa boca vai virar a espada do Espírito contra esse adversário. E agora o reino de Deus vem sobre a terra. E nós somos os proclamadores do reino de Deus no aqui e agora. Quando proclamamos o quê? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo divino. Jesus é o Verbo divino.
A proclamação de Jesus Cristo é a proclamação da palavra de Deus, é a proclamação do reino de Deus. E assim poremos o reino de Satanás debaixo de nossos pés. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.